E aí pessoal, tudo bom? Com o término aí da sequência de vídeos, onde eu mostrei um pouquinho dos meus board games, né, meus jogos de tabuleiro, foram 3 vídeos. E passando um pouquinho do meu hobby, a gente conversou um pouquinho sobre a importância que eu dou de nós termos alguns hobbies que sejam desligados, né, desse mundo digital, do mundo eletrônico, você ainda ter a capacidade de poder sentar com amigos ou com a família para poder jogar um jogo de tabuleiro, seja um xadrez, seja Uno, sejam jogos antigos, né? Banco Imobiliário, War, Perfil. Pô, quem é da minha idade aí, passou dos 45, sabe do que eu tô falando. Pô, era muito divertido, casa de praia, ou então final de semana reunido com os amigos. Enfim. E eu mostrei um monte de jogos de tabuleiro modernos, né? São os novos chamados board games. E que eu coloco sempre na mesa aqui em casa, principalmente com meu filho mais novo, alguns também com a minha esposa, com o meu filho mais velho. E passando esses vídeos, eu decidi entrar agora nos role playing games, né? Os famosos RPGs. RPG que eu conheço desde muito novo, desde adolescente mesmo, acho que desde os 12, 13 anos, 1991. E foi uma paixão porque, pô, eu sempre fui um cara muito, um garoto muito criativo. Sempre gostei muito desse mundo da imaginação, dessa parte fantástica, da fantasia, de escrever, de desenhar. Então, quando eu conheci o RPG, para mim foi algo totalmente diferenciado. Você ter a possibilidade de fato, mergulhar naquela história que estava sendo apresentada. Isso aí é papo para os vídeos seguintes. A ideia é que, não nesse vídeo, eu vou falar só um pouquinho sobre o que vai ser apresentado nos próximos. A gente vai conversar no primeiro vídeo sobre essa minha coleção aqui de Dungeons and Dragons, quinta edição. É o RPG mais famoso do mundo, jogo de interpretação de papéis. E eu tenho a coleção quase completa aqui da quinta edição. E a maior parte deles traduzida, tudo bonitinho, saiu no Brasil. Alguns em inglês. Então o primeiro vídeo vai ser sobre Dungeons and Dragons. Um pouquinho da lore, né, da história do jogo. E todos eles vão ser um pouquinho isso, tá? Eu vou contar sobre o jogo, a história dele, do que se trata, falar sobre a ambientação, pontos fortes, pontos fracos, e a gente desenvolve um pouquinho a partir daí. Depois disso eu pretendo no outro vídeo falar sobre Symbaroum, que é um RPG de fantasia sombria. Esse sim já é mais adulto, já tem temas um pouquinho mais adultos, mais pesados, traduzido e trazido aqui para o Brasil pela Tria. Depois de Symbaroum, a gente vai falar sobre Castelo Falkenstein, um RPG que lança os jogadores, né, em papéis numa era vitoriana alternativa que nunca existiu, com criaturas fantásticas e possibilidades de um mundo diferente do que foi a verdadeira era vitoriana, virada do século XIX para o século XX. Muito legal. Depois a gente vai tratar do RPG do Conan, aventuras numa era inimaginável. Aí tem os suplementos aqui, que é o Guia do Jogador, Conan o Ladrão e Conan o Bárbaro. Fantástico. Fazer um vídeo bem legal, bem bacana, falando sobre esse sistema. São sistemas diferentes, muitas vezes. E Conan é o sistema 2D20. Vocês vão entender isso no vídeo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado de Cthulhu, sétima edição. Um RPG de horror. Pode ser ambientado na era moderna, mas também pode ser ambientado também na virada do século XIX para o século XX, anos 20, anos 40. Muito legal. Alguns suplementos aqui sobre Cthulhu. RPG do Alien, um jogo de RPG, né? Eu tenho só o livro básico. Ainda não chegou no Brasil os suplementos, Colonial Marines e outros. Mas o livro básico já é suficiente para você começar a jogar. E vai lançar os jogadores, os personagens criados aí pelos jogadores no mundo, né, no ambiente claustrofóbico e grotesco
dos xenomorfos. Muito legal. E das grandes empresas, né? Opressoras. Muito legal. Muito bacana mesmo. Contos do Loop. Tem aqui o livro original e alguns suplementos que vão lançar os personagens criados pelos jogadores numa uma era moderna, mas ainda assim anos 80, anos 90, distópico, onde algumas coisas, alguns fatos são distorcidos, algumas coisas ocorreram e outras não. Algumas estão ocorrendo naquele momento e que na realidade só vão ocorrer na virada do século XX. Quem assistiu Goonies, quem assistiu Strange Things vai saber exatamente o que eu estou falando quando se trata desse RPG aqui. É isso, são grupos de amigos, adolescentes, até crianças, que se unem ali para resolver mistérios, envolvendo às vezes os pais, vizinhos ou eles mesmos. É nessa pegada aí, é muito bacana. A gente vai conversar também num vídeo específico. Beauregard, esse aqui é um RPG de horror e fantasia medieval sombria. Imaginem aí a nossa Idade Média, alta Idade Média, mas onde Deus está morto. A premissa é essa. Um mundo sombrio, sem esperanças, né? Nesse contexto medieval. É bem pesado também, talvez até um pouco mais que Symbaroum, mas é outra pegada. Symbaroum fala de um mundo fictício. Beauregard já é um pouquinho mais pegado aqui na nossa Europa medieval. RPG Vampiro à Máscara, quinta edição. Tem uma edição de luxo aqui. Vamos fazer um vídeo específico, tem muita coisa para falar sobre vampiro. RPG Marvel e Universo Role Playing Game, onde os jogadores podem criar personagens baseados aí nos mais diversos heróis da marca, ou criar o seu próprio personagem do zero, né? E vamos terminar com o Um Anel. Um Anel, que é um RPG, livro básico, mais alguns suplementos aqui. Um Anel que é um RPG baseado no legendário, né, do professor Tolkien. Então você vai ser lançado aí seu personagem direto na Terra-média, em Arda, provavelmente em algum momento entre a adaptação do filme O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Muito legal, é muito bacana. Qualquer um desses jogos aqui, eles têm pontos fortes e pontos fracos. E eu recomendo imensamente que você possa conhecer esse mundo, né, do RPG, apresentar a amigos, familiares. É mais um hobby fantástico aí que cria laços, estimula, né, amizade, contato. É muito bacana, tá bom? Então vamos acompanhar os vídeos aí, tá legal? Se você gostou, fica o convite para que você acompanhe essa sequência de vídeos aí falando sobre RPG no canal. E se você gostou, dá um joinha aí, tá bom? Convida quem de repente ainda não esteja inscrito. Se você não tiver inscrito, se inscreve aí, rapidinho, dá uma força enorme no canal, tá bom? E até a próxima.